Gálatas 6,17, diz assim: quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Vamos lá, vamos ler mais uma vez? Todos acharam? Amém? Vamos lá. Não, eu vou contar até 3. Eu falei que ia contar? Não, então eu errei. Desculpa. 1, 2, 3. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas. Amém. Senhor, aqui está a tua palavra. Pai, nós submetemos, Deus, a nossa mente, o nosso entendimento a ti. Tu és o corpo dessa igreja, tu és o cabeça dessa igreja, Jesus Cristo. Nos guia pelo caminho da tua palavra. A tua palavra é verdade. Tudo que é em mim, que possa ser usado, Pai, como empecilho da ministração, Deus, da tua palavra ao teu povo. Eu te peço, Pai, que o Senhor jogue por terra agora. Deus, em nome de Jesus, nos trata, Pai, com misericórdia, ao sermos expostos à luz da tua palavra. Nossos corações, Senhor, estão sedentos de ouvir, Deus, a tua voz. Espírito Santo, vem e nos toma, vem e nos guia, nos esclarece, nos ilumina, para que nós possamos entender os desígnios de Deus para as nossas vidas, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar. Glória a Deus. Nós postamos que horas são aqui? 7. Eu postei na internet que hoje nós estaríamos falando sobre as marcas de Cristo. Nós estamos dizer um termo moderno. A gente está numa vibe aqui na igreja de falar muito sobre a volta de Jesus, né? A gente já está numa sequência assim já há algum tempo. Acabamos uma sequência aí de 3 domingos sequenciais só sobre escatologia. Foi uma bênção, né? Foram um tempo assim muito enriquecedor para nós. E a verdade, irmãos, é que como nós cremos que nós já estamos no fim, nós estamos vivendo os últimos dias, que é o que a palavra nos alerta, Deus está levantando e Deus quer levantar uma igreja que entenda qual é o seu real propósito. E dentro desse propósito, é necessário que a gente entenda. Você fala assim, pastor Sandro, você vai falar então que é batista da sua capa e é que está agora com o evangelho correto? Claro que não. Porque nós, na nossa pequenez, a gente sempre vai ser limitado para compreender as profundezas da mente e do pensamento do Senhor. Mas eu vou me valer da palavra de um pastor que está meio confuso, né? Que já mudou muito, que é o pastor Caio Fábio. Eu sei que ele tem as suas contradições, mas ele saiu da igreja e fundou uma outra igreja, e agora ele saiu da igreja que ele fundou, porque ele vai se dedicar a só escrever livros. Ele passou a presidência, e ele falou assim, eu não sei quem vai o substituir. É o Mateus que fala, né, que não gosta dos vídeos dele, né, que parece que ele está com aquela cachoeira, aqueles fogo lá pegando. Mas ele falou assim, ele disse assim, olha, eu falei para quem vai me substituir, você não tem que inventar a roda, é só mantê-la girando. Você não precisa inventar a roda. E eu creio, irmãos, já falei isso aqui uma outra vez, que é isso que Deus espera de nós. A igreja do Senhor Jesus Cristo não precisa inventar nada, Ele já nos deu pronto. O que a gente precisa manter é o reino ativo. O que nós precisamos manter é aquilo que Ele espera de nós. Então eu lembro de uma fala do pastor Anderson, que a gente precisa ter muito cuidado com essas questões das invencionices, das novidades, das revelações dos últimos dias. Não, porque eu recebi uma palavra, uma unção nova, e aí eu não sei se você lembra da aula, não da de hoje, não da outra, da passada, que ele vai dizer, quando nós aceitamos que um líder se levante para dizer, eu trouxe uma revelação, e é essa, a gente está dizendo que o Espírito Santo foi incompetente de guiar a sua igreja durante mais de 2000 anos de história, e que só agora um homem se levanta com a revelação para dizer o que é. Quer dizer que 2000 anos se passaram e o Espírito Santo nunca falou. Agora é necessário que o homem venha e fale. Não, Deus já entregou tudo que Ele tinha para entregar para nós. Tudo, irmão. Qualquer coisa fora da Bíblia, qualquer acréscimo,
é maldição. A Bíblia diz, todo aquele que acrescentar ou que retirar é passível de receber das maldições dessa palavra. Hebreus vai dizer que tendo Deus falado pelos profetas, pelos sacerdotes, pelos apóstolos, nos últimos dias ele falou pelo seu Filho Jesus. Ninguém mais fala depois dele. Hoje a gente só ecoa aquilo que ele falou. E aí eu vou me valer agora de uma fala de um arcebispo da Igreja Católica, que eu não lembro o nome. E eu sei que hoje, particularmente, eu gosto da minha Bíblia. Ela não tem muitos assim recursos de estudo, mas ela é daquela pegada antiga que todas as falas de Jesus são de letras vermelhas. Quem tem a Bíblia assim? Esse pessoal está querendo economizar, agora está tudo preto. Eu acho bonito esse carinho que eles dão de acentuar todas as falas de Cristo. E esse arcebispo, que eu não lembro o nome, ele fala assim: minha vida hoje se restringe a ler as letras pretas e tentar viver as letras vermelhas. E eu achei isso sensacional. Porque esse é o nosso desafio. Tentar ao máximo, irmãos, viver aquilo que Cristo nos ensinou. Conseguiremos na totalidade? Conseguiremos? Não. Mas tentar ao máximo. Amar as suas palavras. E deixar as nossas impossibilidades por conta das nossas incapacidades, por causa do pecado. Mas mesmo assim, nos derramar aos pés do Senhor Jesus. Bem, pregar em Gálatas nesse momento aqui é um pouco fácil, talvez um pouco redundante, porque nós saímos de uma sequência, né, de 6 meses aí, onde o presbítero Mateus esteve ministrando só sobre a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. E eu vou confessar aqui a minha pequenez, porque eu lembro que naquele culto que o presbítero Mateus trouxe a caixa de bombom para ver se alguém ia acertar o nome das igrejas, porque Coríntios era uma igreja, mas Gálatas não era. Gálatas era uma província e existiam vários grupos ali, existiam várias igrejas, então é um conjunto de aglomerado de pessoas. Então quando ele fala Paulo aos Gálatas, não é uma igreja do Gálatas, uma única, né? São várias igrejas. Aí o presbítero Mateus trouxe a caixa de bombom para quem acertasse, né? E aí ninguém acertou. Eu fiquei quieto para não tirar a caixa de bombom de ninguém. Também, eu vou ser sincero para dizer que eu também não lembrava na hora que ele perguntou. Mas a gente vai lembrar que é a Antioquia da Pisídia. O presbítero Mateus passou 6 meses falando esses nomes aqui. Icônio, Listra e Derbe. Da caixa, né? Apóstolo Paulo está se dirigindo a essa igreja. Eu queria que você ficasse com a sua Bíblia aberta. E nessa carta, o apóstolo Paulo, ele está bastante encolerizado. Ele demonstra uma certa cólera, uma certa indignação em relação a este grupo. Esse fato aí a gente vai ver no versículo 11. Há algumas pessoas que dizem assim: o espinho na carne de Paulo era o problema da vista por causa desse versículo. Eu particularmente não tenho essa visão. Porque muitos dos que escreveram a Bíblia tinham seus escribas, aquela pessoa que às vezes estava escrevendo ali para ele enquanto ele estava pregando, fazendo alguma coisa. Só que o apóstolo Paulo, nessa carta, talvez não sei se na carta inteira, mas nesse momento aqui, ele deixa claro que ele está abrindo mão de qualquer pessoa que pudesse estar escrevendo para ele. E ele vai dizer: olha, eu mesmo estou escrevendo. Ele vai dizer no versículo 11: vedes com que letras grandes vos escrevi do meu próprio punho. Tem gente que vai assim: tá vendo? Ele escrevia letra grande porque tinha problema de vista. Eu particularmente, eu tive uma visão, não é visão espiritual não, tá? Uma leitura de que ele estava grifando isso. Sabe? Já viu aquela descoberta que eu fiz, que quando você escreve tudo em caixa alta, que é porque você está nervoso? Então é como se o apóstolo Paulo falasse: ó, eu estou aqui, ó, digitando tudo em caixa alta, vou botar em negrito, vou sublinhar e vou subscrever. Vou passar ali embaixo e vou passar ali em cima. Tem uma linha no meio, né? Que até hoje eu não sei para que serve aquilo. Mas tem uma lá, aquela linha que você corta no meio. Porque ele queria que as pessoas se atentassem àquilo que ele estava falando e mostrando a sua indignação. Bem, o presbítero Mateus aqui trabalhou com a igreja a respeito de qual é o motivo dessa indignação do apóstolo Paulo aos Gálatas, que ele está se referindo aos cristãos judaizantes que querem trazer os ritos judaicos para dentro da igreja. E a coisa, ela vai se aprofundando mais ainda. Abra sua Bíblia lá em Atos, capítulo 15, versículo 24.
que eu vou preferir ler na Bíblia, eu não vou ler minha letra não. Porque eu parei de fazer sermão no computador e eu estou escrevendo para ficar lendo, né? E aí até os textos eu escrevo, mas eu li aqui, tá? Minha letra não está me ajudando não. Mas vamos lá. Atos 15, do 24 ao 29, diz assim: visto sabermos que alguns que saíram de dentre nós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma. Pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros, com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm exposto a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também estas coisas. Agora o versículo chave 28 aí, ó. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem se vos guardardes. Saúde. Alguém deve ter espirrado. Ele fala, saúde. O que está acontecendo aqui? Isso aqui foi o primeiro concílio da igreja, o concílio de Jerusalém. A igreja acaba de se formar, já tem problema para resolver. Porque alguns judeus convertidos começam a pregar para os gentios que eles precisavam guardar alguns ritos, como também realizar a circuncisão. Todos sabem aqui o que é circuncisão, não é? Alguém que não sabe, levante a mão. Não sabe? Que bom você não saber. Então, a circuncisão é aquela pele do órgão sexual masculino. Eles vão lá e pum, dão um talho e cortam o teu negócio. Entendeu? Gostou de saber? Não? Cara de desespero dele. Mas eles vão dizer assim, não, olha, você precisa se circuncidar. E eles vão pesando isso sobre a igreja. E aí há esse concílio, não, isso aí é para nós. Isso aí é para nós. Assim, e hoje nós vivemos, não vou dizer que as pessoas não vão para o céu por causa disso, mas infelizmente, hoje, por exemplo, a gente vive uma grande moda de uma igreja judaizada no Brasil. A gente vive. Por exemplo, eu tenho um sofá ali que eu ganhei de presente e coloquei ali. Tá todo quebrado, irmão. Tá com super bonde da ponta até... Quebrou na minha casa. Aí quando eu trouxe aqui para a igreja, uma menininha pequenininha pegou assim nele para carregar. Aí o pai falou assim, não pega não, senão você vai deixar cair. Ele tomou da mão da mãe, fez da menina e fez assim, plá! Voou pedaço para tudo quanto é lado. Botei super bonde, tá ali. Para mim, qual é o símbolo daquilo ali? É o que a palavra é. A trombeta vai tocar, foi como dito hoje de manhã. A trombeta toca para que o crente entre em posição. Mas no momento, irmão, eu vou falar com toda sinceridade, irmão. Eu só não vou quebrar porque eu gosto. E foi me dado de presente pelo meu cunhado, o presbítero Mateus. Mas no momento que um dia eu chegar aqui, na igreja, e ver alguém alisando aquilo ali, com uma postura cultual, você pode acreditar. No outro dia, não vai estar. Porque não há nada de espiritualizado naquele chifre. Não há nada espiritualizado naquela botija de óleo. Não há nada espiritualizado nesse altar. Não há, irmão. E as pessoas vão cometendo atrocidades. Por exemplo, às vezes vamos ungir com azeite. Mas tu acha que azeite é cheiroso, irmão? Fala a verdade. Tu acha que a gente está te ungindo aqui com azeite que cheira mirra? Azeite é fedido, irmão. Não, vamos botar um azeite ali perfumado. Aquilo é óleo mineral, irmão. Se tu beber, tu vai passar mal. Só que as pessoas vão espiritualizando ao ponto de... Eu lembro quando eu era de uma antiga igreja... Entrou uma pessoa passando muito mal, problema estomacal. O líder, um dos oficiais da igreja falou assim, então vamos te ungir por dentro. Eu estava começando na igreja, irmão. Então assim, eu não falei nada. Também nem compreendi muito bem o que ele queria dizer com aquilo ungir por dentro. Lá vem ele com um copo de café, chapou na coisa básica de óleo, e a pessoa, blum, bebeu. Bem, aquilo é óleo mineral e essência. Aí a menina falou assim, ai, tá queimando. Ele é Deus te tocando agora. Deus aguarde aquela alma que eu não sei qual foi o fim dela. Mas as pessoas vão espiritualizando, irmão. As coisas quando não há nada de espiritual em coisas materiais. Não há nada de espiritual
não há nada de simbólico, assim, espiritual para a tua fé, de, por exemplo, você ir para os muros das lamentações e ficar orando lá, alisando o muro. Não, não há. Hoje a nossa fé rompeu com isso. Então vamos lá, no versículo 13 de Gálatas, o apóstolo Paulo, na verdade, ele está denunciando aquele jugo. Lembra quando Jesus vai falar assim, olha, tomai de mim o meu fardo, porque o meu fardo e o meu jugo são leves? Porque Jesus está fazendo a mesma denúncia que Paulo está fazendo aqui. O que ele está denunciando? Denunciando a hipocrisia. Colocar um peso sobre o povo que nem os próprios líderes conseguem viver. Que nem os líderes conseguem viver, irmão. Eu particularmente, irmão, assim, eu sou ser humano. Vocês sabem, né? A gente é. Assim, eu acredito na minha fisiologia. A gente estuda isso eu sou da área de saúde. Então, assim, eu acredito na importância do sono, irmão. Eu não tenho nada contra você orar de madrugada. Não tenho, irmão. Mas para mim é estranho ver uma pessoa falar assim, eu oro todas as madrugadas, de 4 às 8 da manhã, às 7 da manhã. Eu já olho assim, a não ser que a pessoa não trabalhe e passe o resto do dia dormindo, porque uma hora esse cara tem que dormir. Uma hora esse cara tem que dormir. Você está entendendo? Oi? Não, eu tô dizendo a respeito de para orar. Para orar. Porque se a pessoa tem insônia, é outro papo. Porque ela também não se concentra na oração na insônia, não. Porque ela não dorme, mas o sistema neural dela fica prejudicado. Então, assim, as pessoas vão espiritualizando, por exemplo. Não, hora de madrugada, porque a oração da madrugada tem mais poder. Só que a nossa madrugada aqui, irmão, talvez seja meio-dia no Japão. Aí eu já ouvi coisas assim, não, de madrugada Deus ouve a oração porque a fila é menor. Tem menos gente orando. Eu entendo que às vezes a pessoa no momento de luta, sabe, em que ela não consiga dormir, talvez o que leve ela a orar de madrugada, a romper com o ciclo de descanso, seja algo mesmo que vai fazer ela se derramar diante do Senhor. Mas a madrugada em si não é. Tanto faz na madrugada quanto no meio-dia, irmão. Tanto faz. A diferença vai ser na profundidade e na força com que aquela pessoa derrama o seu coração. E com certeza, motivos que às vezes nos levam a orar nesse momento, são motivos sérios que a gente realmente acaba se derramando. Mas o poder não está na madrugada. O poder está no Senhor. O poder não está nem na nossa oração, quanto mais na madrugada. O poder está no Deus que ouve a nossa oração. Então vamos lá. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo aqui que na verdade o que aqueles judeus estão fazendo, eles estão cristianizando as velhas práticas. Aí você vai dizer assim, ué, Sandro, isso é ruim? Cristianizar as velhas práticas? Sim, é péssimo. Porque você só trocou de roupa. A essência continua a mesma. Eu coloquei aqui algumas coisas. Por exemplo, eu estava lá do outro lado. Você entendeu, né? Porque eu estou gravando aqui e eu vou botar no YouTube. Eu estava lá do outro lado. Aí eu tomava banho de sal grosso. O sal grosso era de quem? Do diabo. Aí eu vou e faço uma campanha de sal grosso na minha igreja. Agora o sal grosso é de Deus. Virou de Jesus. Né? Eu orava todo dia às 6 horas a Ave Maria. As pessoas que moram perto de igrejas católicas aí que tem aqueles sinos, né? Eles trocaram algumas cornetas. É 6 horas, né? Pam! E toca, meu irmão. Vai tocar lá 18 vezes. Porque cada toque é por causa de 1 hora. Já era do rito. O que as pessoas faziam? Elas oravam. O que os evangélicos fazem agora? Às 6 horas vamos orar o Pai Nosso. Aí fica um povo orando para a Ave Maria, o outro orando o Pai Nosso. Eu era da católica, eu fazia novena. Não, conheci Jesus, não faço mais novena, agora eu só faço campanha. No tempo os utensílios eram totalmente santos. Na época, agora não, agora na igreja os objetos são santos. E eu lembro de uma discussão que eu tive com um amigo meu, discussão em termos de amigo, né? Fomos para a igreja, lá fazendo obra cimento, irmão, comendo, ó. Aí foi assim, ó, vamos fazer um churrasco? O pessoal estava com muita fome. Fizemos um churrasco. O que a gente chegou à conclusão? Conclusão não, que a gente percebeu que não tinha nenhum prato lá na igreja, não tinha nenhum prato. A igreja estava começando. Eu falei, caramba, a gente vai cortar essa carne aonde? Vamos pegar assim e ficar arrancando com a mão? Aí eu fui lá dentro da igreja, peguei a bandeja da ceia, do pão,
E você, vamos cortar a carne aqui. Ele, não. Porque isso aqui foi consagrado para o pão da ceia. Eu falei, que isso, cara? Eu falei, que isso? Você está doido? Isso aqui é um objeto, pai. Isso Deus já passou isso. Deus já passou. Não, porque foi consagrado para o fim. Tu acredita, irmão? Que a gente cortou a carne na mão? E ele não deixou cortar em cima da bandeja, uma bandeja de alumínio. Eu trago uma espiritualidade para um objeto que não existe. O que eu estou fazendo? Eu estou cristianizando velhas práticas. Eu continuo com as mesmas práticas. Eu continuo com as mesmas crenças. Eu continuo com o mesmo comportamento. Só que agora eu falo que é para Jesus. Só que agora eu digo que é para Jesus. Apóstolo Paulo está alertando aqui no versículo 13 que os fariseus fazem isso não apenas para impor um rito religioso. Vai lá no versículo 13. Gálatas 6:13. Vai dizer assim, ó, pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei, antes querem. Eu conheci um pastor, minha mãe conheceu também. Pode falar o nome não, que é próximo. A igreja dele, ninguém podia ter televisão, que era pecado. Ninguém, irmão, ninguém. Ele não tinha televisão na casa dele, mas no sítio, no local onde ninguém ia, que só entrava a casa dele, imensa, na casa dele não tinha, ninguém na igreja tinha. Nem ele fazia aquilo, nem ele praticava. E o apóstolo Paulo vai dizer, antes querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. O que o apóstolo Paulo diz? A única fonte de prazer deles é eles terem a sensação de que estão manipulando a vida de vocês. Eles querem sentir o gosto de perceber que as suas vidas são propriedades das suas vãs filosofias. É a pessoa olhar para o outro e vai dizer assim, faz isso. Por quê? Eu sou teu pastor. Porque eu estou mandando. Faz crendo. Só para o cara ficar com a sensação de que ele é obedecido. De que há uma obediência irrestrita. Ele se recusa até mesmo a explicar. Porque diz, não, eu sou pastor e você faz. Aí você fala assim, pastor, qual era o sentido daquilo? Não tinha sentido nenhum não, era só para ver se você era obediente. Fala isso. Assim, achando que é algo lindo. Esse imbecil. Imbecilidade, irmão. Imbecilidade porque, na verdade, o que ele quer é subjugar a sua igreja, subjugar as pessoas que estão sob a sua liderança para satisfazer o seu ego, para dizer, eu controlo a vida deles. Eu controlo os seus corpos. Chega ao ponto de pessoas, da gente conversar com pessoas que dizem assim, não, eu conversei com o meu pastor e ele falou para eu me divorciar e largar o meu marido porque o meu marido está atrapalhando o meu ministério. Veja, irmão, veja a compreensão, veja o nível. E aí eu vou ser sincero, se hoje, por exemplo, minha irmã Aparecida, seu esposo não é evangélico, não é. Mas digamos assim, ó, semana que vem, o esposo da irmã Aparecida se converte numa Assembleia de Deus. E ele vira para a Aparecida e fala assim, poxa, eu não queria ficar sozinho lá, vamos ser da minha igreja. Aí a irmã Aparecida chega para mim e fala assim, pastor, meu esposo quer que eu seja membro lá da Assembleia de Deus juntamente com ele. Eu vou sofrer pra caramba, irmão. Mas o que eu vou dizer? Irmão, vai viver a tua bênção. Teu marido se aceitou a Jesus. Vamos estar aqui de portas abertas. Agora não, eu chego assim, não sei não, hein. Acho melhor não ir não, hein. Porque vai que ele... E vai colocando para tentar trazer as pessoas para dentro de um vício, meu irmão, de medo, só para puro e simples controle da sua vida. Isso é terrível, irmão. Isso é terrível. Por exemplo, eu acho bonito a pessoa dar uma satisfação. A pessoa chega assim, pastor, eu vou participar do louvor, mas eu vou ter que dar uma saída. Sei lá, minha mãe está fazendo aniversário, minha mãe não é crente. Sabe, uma satisfação. Agora, chegar ao ponto, cada um tem sua forma, tá, irmãos? Às vezes eu falo assim, com algumas pessoas, eu falo assim, Sandra, é que tem um culto local lá, eu queria ir, eu posso? Eu falei, irmão, faz o que Deus colocar no teu coração. Aí ele falou assim, não, mas eu quero saber o que você pensa. Eu falei, mas eu não quero que você saiba o que eu penso. Eu acho que você deve fazer aquilo que Deus está colocando no teu coração. Aí a pessoa vai pensar, mas assim é muito ruim. Assim é muito ruim, porque nós, irmão, como igreja, por mais que nós reclamássemos desse autoritarismo vivenciado por nossas lideranças eclesiásticas, parece, como é que é o nome da síndrome, André, que a gente falou hoje? Estocolmo.
Parece que a igreja está vítima dessa síndrome. Sabe que síndrome é essa? Quando aquela pessoa é sequestrada, se apaixona pelo seu sequestrador? A pessoa está ali sofrendo, não consegue sair daquele visgo, e quando ela se vê livre, ela sente falta. Mas você não quer mandar, você não quer dar uma ordem? Eu falei, não quero não. Quero não. Não quero dar ordem nenhuma na tua vida não. Tua vida não me pertence. A vida de ninguém aqui me pertence, irmão. Deus me colocou aqui como pastor para pastorear a vida de vocês, para ensinar de acordo com a palavra. Agora, a quem você deve resposta sobre os seus atos, irmão? É a Deus, irmão. É a Deus, irmão. Não é a mim. É claro que há às vezes coisas extremas que às vezes a gente trata enquanto igreja, mas as minhas ações devem ser pautadas por aquilo que eu creio e por aquilo que eu sinto em Deus. Por aquilo que eu sinto em Deus. Às vezes dá vontade de falar assim, não, poxa, vai fazer a igreja, não precisa você aqui. Mas eu falo, não, irmão, faz o que está no teu coração. As pessoas estão assim, caramba, eu não sei o que ele está pensando, eu não sei se ele está chateado, se ele não ficou. Eu falei, não, irmão, vai na paz. É que Deus colocou isso no teu coração, então segue, irmão. Nós precisamos, irmãos, acredite. É muito mais fácil você tocar a igreja num conjunto de ordens. Faça isso, não faça aquilo, não faça isso. Parece que as pessoas gostam disso. Agora, o desafio que Deus tem para a gente, irmão, é viver o evangelho de liberdade. A Bíblia diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, se uma pessoa chega para mim, é óbvio que quando entra na questão de liderança é uma outra coisa, né? Eu creio que a quem muito é dado, muito é cobrado. Mas se o membro chega assim para mim e fala assim, pastor, então, domingo tem EBD, mas eu quero ir para a praia. Eu falei, amém, irmão. Foi Deus que fez a praia é uma bênção, né? Aí a pessoa fica assim, mas e aí? Eu falei, aí o quê? Faz aquilo que está no teu coração, meu irmão. Se você chegar lá na praia e se sentir bem, e você conseguir prestar o teu culto ao Senhor, e você não se sentir julgado, não sou eu que vou te julgar. Faz aquilo que está no teu coração. Ah, irmão, pergunta isso aí para Deus. Não me bota nesse rolo, não. Me bota nesse rolo, não. Porque vai que eu falo assim, não vai. E Deus tinha uma pessoa lá que ia se matar na praia, que estava te chamando para lá para tu salvar o cara. Eu não quero entrar nesse rolo, não, irmão. Vai que Deus ia colocar uma pessoa no chapéu do teu lado para ser evangelizada. Sei lá, irmão. Sei como é que tu ia evangelizar de biquíni, não. Não, talvez se fosse para isso, você iria de short, né? Mas eu não quero entrar nesse rolo, irmão. A nossa vida precisa ser guiada pelo Senhor. E aí no versículo 14, Paulo vai dizer, e aí é um desafio, irmão, para nós. É um desafio para nós, principalmente nós líderes. Principalmente não só pastor, líderes. Pessoas que estão na frente de um grupo. Vai dizer, mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Qual deve ser a glória da minha vida sendo pastor aqui da Betel Sulacap? Qual deve ser a glória, minha irmã? A cruz. A cruz. Você está entendendo? Porque a gente sempre vai estar aquém. Sempre. Uma vez uma pessoa falou assim, Sandro, vocês já estão com 40 pessoas lá, recebidos como membro, em menos de 8 meses. Tem igreja com 24 anos que tem 15 membros. Aí eu falei assim, mas tem igreja com 3 meses que tem 200. Tem igreja que explode. E Deus vai fazer da forma que Ele quiser com cada um. E em que eu vou me alegrar? Eu vou me alegrar na cruz. Eu vou me alegrar na cruz. Eu vou me alegrar no único motivo que eu tenho para me alegrar, que foi aonde a minha salvação começou. Foi onde o desmonte da minha acusação começou. Foi lá na cruz. Eu não posso me alegrar porque a igreja cresce. Eu não posso me alegrar porque a igreja canta bonito. Eu não posso me alegrar porque eu tenho uma igreja, os membros, os cristãos mais bonitos de Sulacap aqui congregados na Betel aqui. Isso é um fato. Eu não posso me alegrar por isso, irmão. Não posso me alegrar. A minha alegria precisa ser pela cruz. E só, irmão. Amém? E aí no versículo 15, apóstolo Paulo vai dizer, pois nem a circuncisão é coisa alguma, e nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, irmão? Abra sua Bíblia em Colossenses. Colossenses 2.
versículo 18, diz assim: ninguém se faça árbitro contra vós, outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce, o crescimento que procede de Deus. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças, tal qual: não manuseis isto, não proves aquilo, não toques naquilo outro, segundo os preceitos e doutrina dos homens, pois que todas estas coisas, com o uso, se destroem. Deixa eu te explicar aqui, exemplificar o que o apóstolo Paulo está querendo dizer. Minha esposa foi consagrada pastora, tá? Aí numa bela noite, ela resolve comer feijoada antes de dormir, e aí tem pesadelo. E aí ela sonha com alguma mulher tentando correr atrás de mim, com as unhas. Estou montando um anjo, né? As mulheres assim, tipo Jezabel. E ela percebe que nas unhas da mulher tinham vários capetinhas, vários demônios. Pronto, acabou. Lá vem uma doutrina. Irmão, olha, Deus me mostrou que debaixo do esmalte tem demônio. A partir de hoje ninguém mais pinta unha nessa igreja. E é assim que se vai. É assim mesmo, é assim. Acabou. Ninguém mais passa esmalte. E virou regra. Irmão. Virou regra. Eu estava vendo no YouTube um pastor expulsando um demônio de uma senhora nova. E ela fala assim: fala aí, de quem é a chapinha? Ele é meu. De quem é o batom? É meu. De quem é o esmalte? É meu. Eu falei assim, quer dizer que a irmã não pode passar uma prancha no cabelo? A pessoa não pode fazer um liso, não pode fazer um frizz, aquela máquina que faz assim com a cabeça. Tem uma máquina, né? Da Conair, né? Tudo é Conair, né? Você bota, parece que aquilo vai queimar o teu cabelo, fuzilar a tua cabeça. Ele puxa do nada, sai um cara. Acabou. Tudo é do demônio, irmão. Tudo é do demônio. Eu fico olhando assim aqui. Aí pronto, virou doutrina para a igreja toda. A chapinha é do diabo. Acabou. E vai se impondo regras. E aí coisas que a gente vivencia. Nessa igreja aqui, por favor, nenhuma adolescente, nenhuma jovem, presta atenção, ó, dá uma cotovelada aí. Acabou. Esse macacão aí do demônio, porque mostrando o joelho, sensualidade. Acabou. Aí, até a hora que esse pastor vai ter uma filha, e essa filha vai crescer, e essa filha vai virar adolescente. Aí essa filha vai falar assim: eu vou botar um macacão. E aí o pastor vai para o altar da igreja e fala assim: então, Deus falou meu coração, agora está liberado o macacão. Porque não há nada de espiritual, irmão. E vai se estabelecendo preceitos e enfadando a igreja com coisas que de Deus não há nada. Só que aí, meu irmão, o problema não é esse. O problema da indignação do apóstolo Paulo não é só se você está sendo vítima de um jugo pesado. O problema do apóstolo Paulo não é esse. O problema do apóstolo Paulo é que eles querem imprimir para a igreja e colocar sobre esses ritos algo que afeta a salvação. E aí o apóstolo Paulo vai se encolerizar. Eu falei: opa, se tu quer usar roupão, problema teu. Se tu quer passar o dia todo de terno e gravata, problema teu. Se você quer usar coque, problema teu. Se você não quer usar sapatos, quer usar sandália, problema teu. Agora, tu só não vai me chegar na igreja e me dizer: se não botar coque, não vai para o céu. Se não usar roupão, não é salvo. Se não, se passar batom. Aí o apóstolo Paulo, ele fala assim: ó, eu estou escrevendo, ó, vamos parar com isso aí. Porque a salvação não está ligada a essas questões. Abra sua Bíblia em Atos. A gente já esteve lá no concílio, vamos voltar nesse concílio. Atos capítulo 15. Versículo 1, dizendo: alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podereis ser salvos. Olha aí o problema. E aí, acontece que um dia, indo para a igreja, minha irmã e uma conhecida dela estão no ônibus e entra um homem dando um folheto. Aí ela fala assim: não, obrigado, nós somos evangélicos.
Aí ele falou assim, com essa roupa aí? Com essa roupa aí? E aí bateu assim, ó, não vou dizer o nome da igreja, tá? Ó, igreja tal vai subir. Aí tu fica olhando assim, irmão. Porque aí quando começa a entrar na questão da salvação, e eu começo a contradizer a Bíblia, em Efésios 2,8, que diz que nós só somos salvos pela graça. Isso não vem de mim, não depende da roupa que eu uso, não depende se eu falo gíria ou se eu não falo gíria, não depende se eu passo chapinha ou se eu não passo chapinha, não depende se eu vou no salão ou se eu passo Enê, ou se eu raspo a cabeça, nem sei se existe Enê ainda. Não depende disso, meu irmão. A salvação é algo exclusivo da graça. É só da graça. Não é da roupa que eu uso, não é do relógio que eu uso. Uma vez eu brinquei com uma irmã aqui, não lembro. Ela falou assim, pastor, isso aqui? Eu falei, é vaidade. Acho que estava aqui. Eu falei, isso é vaidade, tá? Aí a irmã ficou assim, triste, né? Ela, sério, pastor, é vaidade? Eu falei, mas não liga não, tudo é vaidade. Mas não liga não, tudo é vaidade. Ah, não botar coque é vaidade, mas o botar coque também é. Porque se te faz sentir superior ao outro, porque se a irmã se sente mais santa e mais ungida, porque tem um coque da Women House, que eu não sei falar o nome dela, em cima da cabeça, e olha para a outra com aquele olhar assim, esposa do Eduardo, de franja, hein, irmã? Franja. Que nível a igreja chegou? As irmãs agora usam franja. Que absurdo. Absurdo. E aí, se eu me sinto superior, irmão, aí é vaidade. Vaidade, vaidade, já vai dizer Salomão, tudo é vaidade. Então, meu irmão, se você usa brinco ou não, se você corta cabelo ou não, se você usa calça ou não, se você se sente superior a isso, meu irmão, é vaidade. Quando eu estava passando a minha roupa, a minha esposa, eu particularmente, geralmente coloco roupa de acordo com a pregação. Quando às vezes o tema é muito sério, eu gosto de vir mais centrado. Por exemplo, eu não gosto de fazer velório com aquela blusa cheia de fruta. Nunca iria. Nunca. O ambiente não pede isso. Não pede. Mas aí hoje eu estava assim, pensando em qual roupa vir na igreja. Aí eu falei assim, vou colocar uma roupa bem assim, tranquila. Bem tranquila. Porque a pregação não vem da roupa. Você entende, irmão? A pregação não vem da minha calça. Não vem do meu sapato. Você acha realmente que Deus te vê melhor pelo fato de você estar aqui e talvez a outra pessoa que talvez esteja na sua casa não deu para vir? Está lá chorando, talvez nesse momento, orando. Você acha que Deus me vê como se fosse melhor do que essa pessoa? Você acha que Deus acha que eu sou um cristão melhor por orar 5 vezes ao dia, quando meu irmão só ora 4? Olha lá, tá vendo? Não chegou ao meu nível ainda, só ora 4. Eu oro 5. A salvação, ela é ato exclusivo da graça. Paulo vai entender, irmão, quais são as marcas que devem nos acompanhar. Porque o apóstolo Paulo vai dizer assim, porque tudo, irmão, olha, parece até brincadeira, irmão, mas toda essa discussão tá por causa do órgão sexual masculino. É muita discussão por causa de um pênis, né? Fala a verdade. Mas se corta a pele ou não. É muita coisa em cima dessa questão. E o apóstolo Paulo vai dizer assim, olha só, não me enfada não. Não me enfada, porque eu trago no meu corpo a marca de Cristo. Não é essa marca que vocês querem impor para a igreja. E o apóstolo Paulo, ele tinha tudo, irmão, para colocar, porque ele era circuncidado. Ele era fariseu. Ele era judeu. Para ele seria muito confortável impor essas regras, porque ele as vivia. Fazia parte da sua vida. Para mim seria muito confortável impor os meus pensamentos aqui na igreja, porque são os meus pensamentos, mas não é isso que Deus espera de mim. Não é isso que Deus requer de mim, que eu imponha a minha forma de viver como conjunto doutrinário para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu estou aqui para pregar a sua palavra e não a minha vida. A sua palavra, meu irmão, e não a minha vida. Eu não estou aqui para chegar para a igreja e vai dizer assim, olha, eu oro toda madrugada por você, hein?
Olha, eu jejuo 4 vezes por semana, hein? Olha, eu subo um monte de joelho, hein? Eu não estou aqui para isso, irmão. Porque a minha vida é a minha vida com Deus. Você precisa desenvolver a sua vida com Deus. E você vai viver isso da forma que o Espírito Santo ministrar dentro do seu coração. Amém? Abra sua Bíblia em 2 Coríntios. Segunda Coríntios, capítulo 12, do versículo 1 ao 10. Diz assim: se é necessário que me glorie, ainda que não convém. Olha aí, lê bem devagar, irmão, todos acharam? Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Eu não queria falar não, porque nem é da conta de vocês, mas já que a gente está brincando disso aí, então vamos lá. Conheço um homem, de quem que o apóstolo Paulo está falando aqui? Dele mesmo. Porque, como é que eu sei? Porque ele está dizendo, olha, se é que eu me glorie. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o 3º céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não, porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não se ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que me afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando eu sou fraco, então é que sou forte. Reprisa aí o versículo 6. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. Sabe o que eu estou falando aqui? Eu vi uma imagem na internet, era de alguém com medo ou tremendo, assim, como se estivesse tremendo, era uma imagem, né? Não estava tremendo. E aí botaram assim, o pessoal fala dos memes, né? Botaram assim, eu quando a irmã da revelação está vindo na minha direção. Já viu? Aí você ouve esses pregadores, irmãos, esses pastores, não, porque Deus me mostra, não, porque eu olho para a pessoa e já sei a vida dela. Não, porque eu faço, a pessoa vai destilando o currículo. O currículo, eu estava conversando com a Ibis, postaram alguma coisa lá dessas igrejas que fazem mais doideira, e um rapaz fez até um comentário sensato, olha, não tem base bíblica, só que no início do comentário ele colocou assim, eu sou professor seminarista, professor de seminário, do Seminário Batista, professor de grego, hebraico, e pronto, comentou. E o pessoal concordando, só que lá embaixo, eu nem tinha me ligado nisso, uma pessoa comentou assim, você está procurando emprego? Por que você botou o teu currículo? As pessoas ficam dizendo tanto de si, e o apóstolo Paulo vai dizer assim, eu não quero que ninguém se preocupe comigo, mais do que em mim vê ou de mim ouve. Eu não quero, irmão, e eu não desejo que haja aqui nesta igreja alguém, algum diácono, algum cristão que vai deixar de fazer ou fazer algo para me agradar, para agradar a sua liderança, para agradar ao irmão, porque as pessoas não têm que saber, tipo assim, será que o pastor gosta disso ou não gosta? Ah, e o que ele vai pensar? Não, meu irmão, faça aquilo que Deus colocar dentro do seu coração. E aí o apóstolo Paulo vai dizer assim, olha, se eu tivesse que me gloriar, eu me gloriaria. Não, mas eu me glorio nas minhas fraquezas. E por causa disso, aí ele vai dizer, Deus enviou o mensageiro de Satanás, e a Bíblia não vai dizer a que se refere isso, para me esbofetear. E por 3 vezes eu pedi que Deus afastasse esse espinho da minha vida. E o que Deus respondeu para Paulo?
a minha graça te basta. E aí a gente vai começando a perceber aqui que o apóstolo Paulo vai começar a ter um entendimento do que são essas marcas na sua vida. Essas marcas não são marcas religiosas, mas também não são marcas sobrenaturais, irmãos. Ah, pastor, eu vivi uma experiência com Deus no meio da oração. Pastor, eu estava orando no meu quarto, quando eu olhei para o meu pé, eu estava no teto, eu estava voando. Eu queria contar esse testemunho. Não vai contar não, irmão. Porque se aconteceu no teu quarto, é porque era só para você. A igreja não tem nada a ver com isso. Ninguém precisa saber que você voou. Porque daqui a pouco vai ter um grupo assim, puxa vida, eu queria tanto voar. Aí as pessoas vão sempre se sentindo pequenas. Aí a pessoa fala assim, olha, eu quando fui batizado com o Espírito Santo, Deus me batizou tão forte que eu recebi 8 línguas. Balabás, xalacôs, tolalôs, tarará. Aí a pessoa fala assim, não, mas eu sou batizado com o Espírito Santo. Poxa, eu só falo balabás. Eu queria tanto falar 8 línguas igual ele fala. Ninguém tem que saber. A gente não precisa estar verbalizando isso para que as pessoas fiquem pensando além do que devem sobre nós. Apóstolo Paulo vai dizer, se eu tiver que me gloriar, eu vou me gloriar numa coisa. Eu vou gloriar na minha fraqueza. E por que eu vou gloriar na minha fraqueza? Porque o poder de Deus não opera na minha força. O poder de Deus opera na minha fraqueza. Eu tenho mais intimidade com o Senhor quando eu estou fraco. É quando eu estou mal. É quando eu me sinto carente. É quando eu me sinto desprotegido. Aí Deus vai lá e pá! Ele se manifesta na nossa fraqueza. Amém? Por que então, irmão, ser marcado? Tem uma música de uma cantora aí que eu só lembro de uma frase. Poucas frases. Ela vai cantar, não sei se é no coro, e vai dizer assim, como escravo da orelha furada, que renunciou sua liberdade para servir ao seu Senhor. Êxodo 21, do ao 6, Moisés vai dar uma lei que é assim, ó. Se um hebreu for tomado como escravo, por dívida, 6 anos será escravo. No 7º ano ele será livre, de graça. Não precisa pagar. Mas se ele entrar no processo de escravidão com a sua mulher, após os 6 anos, ele e a sua mulher serão livres, de graça. Mas se no período da escravidão, o seu senhor lhe der uma mulher, e essa mulher lhe der filhos, ele será livre, mas a sua mulher e seu filho pertencerão ao seu senhor. Mas, se esse escravo abrir mão da sua liberdade e disser, por amor ao meu senhor, por amor à minha mulher e ao meu filho, eu abro mão da minha liberdade, então se colocará esse escravo diante de um juiz e se furará a sua orelha para que ele seja servo para sempre. Isso somos nós. Nós abrimos mão da nossa liberdade porque a gente não podia estar lá fora, irmão. Fala a verdade. Não podia estar lá fora. A gente não podia, não lá fora, que eu digo não é fora da igreja não. Assim, fora desse ambiente cristão, a gente não poderia estar fazendo assim as coisas que um monte de pessoas fazem, mas nós abrimos mão dessa liberdade. Por quê? Por amor ao Senhor. Como se chegássemos para Deus e falasse assim, ó, Senhor, fura minha orelha aqui. E a gente precisa parar com aquela coisa que às vezes o mundo fala assim, você é crente, você não faz isso, você é crente, você não pode fazer aquilo, você é crente, você pode... Aí as pessoas querem ficar se explicando, não, eu posso, eu não faço porque eu não quero. Não, não é porque você não quer, é porque você não pode. Você não trai a tua mulher porque você não quer, não. Você não trai a tua mulher é porque você não pode. Porque pode ser que talvez agora você não queira, mas no momento de fraqueza a tua carne sinta vontade. É porque você não pode. É porque Deus não espera isso de você. É porque você não deve entregar isso a Deus. É você, eu não tenho relações sexuais antes de casamento. O adolescente vai sofrer muito com isso. Vai sofrer. Eu sofri. Um monte de pessoa, Glorinha já vai sofrer. Fala assim, a virgem. A Rita botando a mão, ai meu Deus do céu. Desculpa, Rita. Não vai passar. Jesus vai voltar antes disso. Pode ficar tranquilo. Tá bom? Nós não vamos casar. Recebe aí, Jai. Eu não sei o que tu quer. Ué, tem que decidir, gente. Vamos lá então. Você não pode ficar. Você não pode ter relações sexuais antes do casamento. Não. Eu vi uma pastora falando isso. Não. Quem falou que não pode? Pode sim. Ela não faz porque ela não quer. Não, irmão, a gente não faz porque não pode. Porque está escrito aqui, ó. Não terás relações sexuais ilícitas. Está bem claro aqui, ó. Tem que desenhar.
fazer o caderno, a gente vai ter que fazer agora uma Bíblia meia pauta. Uma Bíblia meia pauta, de um lado o texto, do outro lado tem desenho. Né? Tá difícil de compreender. Não, a gente não faz porque não pode. E por que a gente abraça esse conjunto de regras? Por amor ao Senhor. A gente diz assim: Senhor, eu vou ser seu servo para sempre, por amor a Ti. E aí o apóstolo Paulo vai dizer que essa é a marca. Quando o apóstolo Paulo está dizendo sobre essa marca, na verdade o que ele está falando é sobre estigma. O que significa a palavra estigma? Vem de estigmata. Já viu quando você fala para a pessoa assim: ó, essa pessoa ela tem um estigma de ser isso. Ela foi estigmatizado, olha lá, falaram que ela roubou, já era, foi estigmatizado como ladrão, foi estigmatizado como beberrão. Tem um montão de anos que não bebe, mas o que é estigma? Estigma é marca. Na Igreja Católica, quem veio do catolicismo, existe uma cultura de algumas pessoas que recebem os estigmas de Cristo. A palavra estigma significa picada dolorosa, marca dolorosa. É como aquela letra que você prensa em brasa no couro do boi, sabe? Tipo assim, ó, psh, é meu. É dessa marca que o apóstolo Paulo está falando. E aí o que são os estigmas? A Igreja Católica tem alguns casos de pessoas que acordam com a cabeça sangrando, as mãos sangrando, os pés sangrando, que eles se referem aos estigmas de Cristo. O que isso significa? As marcas de Cristo, a coroa de espinho. Estou falando que é verdade não, tá? Estou explicando o que é a palavra estigma. A coroa de espinho, os cravos, a marca lateral e a marca nas costas da chicotada. Apóstolo Paulo, na verdade, quando ele está dizendo que ele está recebendo esse estigmata, ele está sendo estigmatizado, ele carrega as marcas de Cristo, o que ele quer dizer? Não, eu trago na minha vida, eu trago no meu corpo as marcas que Cristo tem. Efésios 3, 17 e 18 vai dizer: para que Cristo habite pela fé em vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Altura, profundidade, comprimento e largura. Aonde que Cristo mostrou isso? Na cruz. O que o apóstolo Paulo está dizendo? As marcas de Cristo mostram a intensidade do seu amor. As marcas de Cristo mostram para mim a intensidade do seu amor. E aí Hebreus vai dizer qual é a intensidade, qual é a razão dessa marca. Abra sua Bíblia lá em Hebreus 10, do 14 ao 20, vai dizer. Hebreus 10, 14 ao 20. Eu estou em Hebreus? Estou. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo. Porquanto, após ter dito, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porém no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as escreverei. Acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei de seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão deste, perdão, não há oferta pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar nos santos dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. O que o escritor do Hebreus está dizendo aqui? Quando o véu se rasga, na verdade não é simplesmente um rasgar de um pano, mas apontando para a dilaceração do corpo de Cristo. São as marcas de Cristo na cruz que mostram a profundidade do seu amor na nossa vida, meu irmão. São as marcas. E essas marcas precisam estar na nossa vida. Essas marcas precisam estar na igreja do Senhor Jesus. E eu já vou encerrar. E eu quero falar para vocês um pouco dessas marcas. Primeiro, Jesus foi marcado em suas mãos. Lucas 7,14. Aí aqui poderia ter vários textos, mas eu separei esse, que Jesus está passando depois, de repente, o que passa por Jesus? Um funeral. Jesus não faz alarde, não faz nada.
A Bíblia vai dizer que o funeral, aquele cortejo fúnebre está passando, e a Bíblia vai dizer que Jesus vai lá e toca o caixão, que a Bíblia vai dizer o esquife, né? Uma vez falaram assim, Jesus era músico, porque ele tocou o esquife. Esquife é caixão, não é instrumento. Tá, eu já ouvi um pessoal menino do louvor, não, Jesus tocava instrumento. Tá bom. Jesus vai lá e toca no caixão, e aquele morto se levanta. Deus, a Bíblia vai dizer que pelas mãos do apóstolo Paulo, Deus fez muitos milagres. Pega a sua mão assim, vou fazer assim, cutuca o teu irmão, irrita o teu irmão, que eu postei um vídeo lá no Facebook, não. Mas olha para as suas mãos, irmão, olha para as suas mãos. O que Deus tem feito através das suas mãos? O que Deus tem operado aqui nessa terra através das suas mãos? A Bíblia vai dizer que tudo que estiver às suas mãos, faça. Porque você não sabe se aquele que virá depois vai fazer ou não vai fazer. Alguém passou na sua frente chorando, carente, e você fala assim, caramba, vai receber a palavra do Senhor, mas você vai lá e não faz. Você vai lá e se cala, mas Deus te colocou, era na tua mão para fazer. Foi na tua mão que Ele colocou e você deixou passar. Cristo recebeu estigmas nos seus pés. Atos 10, 38 vai falar sobre essa capacidade. Vamos lá em Atos 10, 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, ao qual andou por toda parte, fazendo bem e curando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Deus vai dizer para o profeta Isaías, quem irá por nós? A Bíblia vai dizer, o Espírito Santo está sobre mim, e Ele me ungiu para pregoar as boas novas, levar liberdade aos cativos. É isso que Deus, irmão, espera de mim e de você. E aí, ó, vou fazer... Pode deixar, menino, não tem problema não. Pode deixar, tá tranquilo. E aí, eu vou dizer, irmãos. Aí você vai falar assim, não, Senhor, faz meus pés como os da corça. E na oração até marcha. Pode marchar, não tem problema não. Você só não pode dizer que quem não marcha não está salvo. Essa parte já passou a pregação, tá? Então beleza, tu tá lá, ó, marchando. Não, Deus está fazendo meus pés como os da corça. Ai, irmão, e eu fico assim, ó, olha que beleza, olha lá aquele irmão marchando. Isso no evangelismo vai marchar. Vai no evangelismo? Vai não, irmão. Vai não. Em março vai ser o nosso primeiro evangelismo, irmão. Em março vai ser o nosso primeiro ar livre aqui, ó. Sob a liderança do pastor Lúcio. Aí, irmão, olha pro teu pé. Olha pro teu pé, irmão. Olha pro teu pé, irmão. Porque Jesus foi marcado nos teus pés, irmão. As marcas de Cristo estão nos seus pés? Estão nos seus pés para fazer essa igreja andar? Estão nos seus pés para alcançar o pecador? Estão nos seus pés para alcançar o ferido? Será que Deus vai ter que perguntar quem há de ir por nós? Como crerão se não há quem pregue? Como ouvirão se não há quem fale? Como saberão se não há quem vá? E aí, qual é o nosso desafio, meu irmão? Jesus recebeu marcas nos pés. E se você quer receber as marcas de Cristo, meu irmão, teu pé precisa ter essa marca. Jesus recebeu as suas marcas nas costas. E hoje, olhando esse texto aqui, irmão, foi algo que me tocou profundamente. Porque Jesus foi açoitado ao extremo ali. Você sabe disso. Você já viu o filme? Você viu o filme do Mel Gibson? Se você já cansou de saber como é que era a ponta do chicote, um pedaço de chumbo, um pedaço de osso e um pedaço de gancho que estraçalhava a carne na hora que o cara puxava o chicote. Jesus, irmão, foi para a cruz com as suas costas, com as suas vísceras expostas. Não havia mais pele ali. Não havia mais pele. Jesus estava ali como uma carne de um frigorífico, surrada, meu irmão. Sabe, não havia um pedaço de tecido que estivesse intacto naquelas costas, meu irmão. Não havia. Eu não sei se você já jogou futebol e deu aquela topada no chão. Sem mais homem, já viu? Você vai falar assim, vou levantar a bola, e você calcula mal. Por que você levantar a bola? Você tem que pegar embaixo dela, né? E aí você calcula mal, irmão, e sai aquela banda, tipo da laranja do teu dedão, vai plim. E você continua até jogando, meu irmão, porque a pele gruda. A pele gruda, dói um pouquinho, tu continua jogando, não, né? A gente que é no futebol, a gente para não, irmão. Porque a pele grudou, protegeu, mas na hora de tirar, irmão. Aí quando a tua pele fica exposta, aí olha, eu estou usando isso aqui, ó. Meu Deus, Deus tem até que me perdoar por tamanha
tão leviana a comparação. Você encosta numa carne viva, você bota um pano, porque, não, eu estou com o meu joelho ralado, você vai de bermuda para a escola. Você não bota uma calça em cima da tua ferida, você não bota, meu irmão. Mas Jesus estava ali com as suas costas esfolada, estraçalhada por aquele chicote, por causa daquela sequência dos açoites. Pastor Sandro, o que isso tem a ver? Por que o senhor está falando das costas de Jesus, se a gente está tão acostumado a ouvir dos cravos e da coroa? Porque foram nas suas costas que estavam o meu e o teu pecado. Porque foi no seu lombo, irmão, que ele carregou a cruz. Foi aqui, onde não havia mais pele, onde não havia mais tecido. Foi ali que aquela madeira áspera estava fazendo sofrer mais ainda o nosso mestre. E essa marca de Cristo, meu irmão, mostra para nós que há perdão. Há perdão, meu irmão. Há perdão por tudo aquilo que nós fizemos no passado. Há perdão por tudo aquilo que nós faremos no futuro. Foram lá, Isaías 53, versículo 4 vai dizer que ele levou sobre si as nossas iniquidades. Foi nessas costas aí. Foi lá, meu irmão. Bem, Cristo tinha marcas nas mãos, nos pés, nas costas, na frente. João 4:14, Êxodo 17:6, Moisés vai dizer assim: olha, vocês ferirão a rocha de Horebe e ela vos dará água. Quando Cristo está na cruz, um soldado vai lá e fura o seu tórax, e a Bíblia vai dizer que do seu tórax jorra água. João 4:14 vai dizer que ele é a água da vida. Todos que bebem dele jamais voltam a sentir sede. Jesus recebeu marcas em sua cabeça, meu irmão, para nos ensinar que nós devemos levar todo o nosso pensamento, todo o nosso entendimento cativo a Cristo, porque Ele é o cabeça. E aí, por que o apóstolo Paulo vai dizer: olha, ninguém me perturbe, ninguém me perturbe, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Ele vai dizer: olha, vocês são hebreus, eu também. Fui açoitado, passei vigílias da noite. E lá no final desse texto, há uma característica que às vezes a gente não percebe. Ele vai dizer: fora isso tudo, pesava sobre mim o cuidado com a igreja do Senhor. Qual era a grande marca de Paulo? Qual era a marca que o apóstolo Paulo carregava? Ele passava por todo o sofrimento, meu irmão, por priorizar o reino do Senhor. Ele vai dizer: não há um que sofra que eu também não sofra. Não há um que sofra em que eu não me aqueça. Essa é a marca de Cristo que Deus tem para nós. Se alguém sofrer no nosso meio, todos devem sofrer. Que isso, pastor? Essa era a marca que o apóstolo Paulo carregava, porque foi isso que Cristo carregou. Abra sua Bíblia em Colossenses e a gente vai encerrar esse texto. Colossenses, capítulo 2. Versículo 10 ao 23. Diz: também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também foste circuncidado, não por intermédio de mãos, mas pelo despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo, no qual igualmente foste ressuscitados mediante a fé, no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões, e pela incircuncisão da vossa carne vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e o que constava de ordenança, a qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Agora presta atenção, meu irmão: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida,
ou dia de festa, ou lua nova, ou sábado, porque tudo isto tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós. Outros, pretextando humildade e culto aos anjos, baseando-se em visões, enfatuados sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, do qual todo o corpo, suprido, é bem vinculado por suas juntas e ligamentos. Cresce o crescimento que procede de Deus. Se morreste com Cristo para os rudimentos do mundo, como se vivesseis no mundo, não vos sujeitais a essas... Como sujeitais a essas ordenanças? Não manuseis isto, não proves aquilo, não toque naqueles outros, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas estas coisas com uso se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra o pecado. Quais são as marcas de Cristo que você deve ter na sua vida? O amor pela igreja, o amor pelas almas perdidas, e que isso, irmão, inclusive, te faça sofrer. Não é à toa que são marcas, porque te faz sofrer. É ter esse sofrimento, é ter essa empatia por todos que morrem, por todos que perecem sem Jesus. Bem, irmãos, hoje nós não temos visitantes não crentes aqui. Nós estamos entrando aí em um novo momento da nossa igreja. Vamos começar com os nossos evangelismos. Temos falado aqui, olha, se lance aí no grupo de visita, se lance, sabe? Olhe para o seu lado. O meu irmão faltou, será que meu irmão está bem? Será que meu irmão está bem? Essas são as marcas de Cristo que deve haver na sua vida. Você deve sofrer pelo seu irmão. Você deve sofrer por aqueles que perecem. E se você não sente isso, meu irmão, não há marcas de Cristo na tua vida. Não há. Porque o corpo de Cristo ainda possui as suas marcas. Isso é incrível, né? As pessoas falam assim, não, mas Jesus já ressuscitou. Esse negócio dessa marca de sofrimento, não, meu irmão. Cristo já ressuscitou. E quando ele chega para Tomé, ele fala assim, Tomé, toca aqui, ó. Toca aqui, ó, nas minhas chagas. As marcas de Cristo não perderam o seu poder. Não perderam o seu valor. E o valor das suas marcas é o seu amor, que um dia me salvou e um dia te salvou. Você tem as marcas de Cristo, meu irmão? Porque se você é do corpo de Cristo, corpo que ainda tem as chagas, ainda tem as marcas, é necessário que você também as tenha. É necessário que você tenha essas marcas em suas mãos, seus pés, cabeça, costas e no seu peito. E que nós vivamos realmente para Jesus. E aí sim, meu irmão, aí sim, eu vou poder dizer assim, pastor Sandro, tu foi pregar com camiseta. Eu vou dizer assim, olha, não me amola não. Não me amola não, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Eu sei o quanto eu tenho dedicado a minha vida para o Senhor. Eu sei o quanto eu tenho derramado a minha vida para a pregação do Evangelho, para que a obra de Cristo cresça, para que a igreja de Cristo seja saudável. As pessoas podem olhar para você assim, irmã, esse vestido aí, ó, salmão, irmã, tatuagem no teu braço, irmã, esse óculos de gatinha, vaidade, hein? E é os aparelhos. Ah, irmã, se o teu dente era torto, é porque Deus te fez assim. Você vai dizer, meu irmão, não me enche, meu irmão. Eu trago na minha vida as marcas de Cristo, porque o que me faz ser um cristão não é a aparência exterior que vai se esvair com o tempo, mas aquilo que Cristo colocou como marca no meu coração e na minha fé. Vamos ficar de pé? Vamos orar. Pastor Sandro, qual é o teu desejo para a igreja daqui? Meu desejo é o mesmo desejo que Deus tem. Que essa igreja aqui sofra. Que nós soframos pelos perdidos. Que nós soframos, irmão, por aquelas pessoas que passam lá. Sabe, irmão, cada carro que passa ali, você fala assim, meu Deus, é do Senhor? Está salvo? Não está salvo? E aí que isso seja, irmão, que isso seja, sabe, o balizar, para quando você chegar no pastor Lúcio, que vai liderar o evangelismo, pastor Lúcio, eu queria tanto ir no ar livre, mas pintou um passeio aí,
para ir para a praia. Aí o pastor Wilson fala assim, irmão, vai na bênção, irmão. Vai na bênção. Porque se isso não te faz sofrer, meu irmão. Se pessoas indo para o inferno não te fazem sofrer, meu irmão. O que nós estudamos hoje pela manhã, meu irmão? Por que Cristo está demorando a vir? Qual é o motivo da demora de Cristo? Para que haja o quê, meu irmão? Oportunidade. Para que haja oportunidade da salvação. Vamos parar com essa coisa, meu irmão. Ah, morreu mãe de santo, ah lá, foi para o inferno. Ah, morreu jornalista, ah lá, foi para o inferno. Para com isso, meu irmão. Nós precisamos ter as marcas de Cristo que expressam o seu amor. Vamos falar de Cristo, meu irmão. Vamos expandir esse reino, meu irmão. Vamos falar assim, Senhor, está aqui as minhas mãos, Senhor, está aqui os meus pés, Senhor, aqui está aqui o meu peito. Eu vou falar igual o pastor Genivaldo. Senhor, está aqui as minhas costas para carregar a corda. É para carregar, Senhor, tem que carregar banco, Senhor, tem que carregar. Está aqui a minha vida, Senhor. Toma, usa. Eu quero carregar as suas marcas. Feche seus olhos.